Então, vou começar a apresentar aqui o resultado do meu trabalho de Data Science. Essa foi uma apresentação que eu preparei para o meu orientador e co-orientador. Então, aproveitei para usar aqui os slides na apresentação do projeto, do trabalho 3. O meu objetivo era prever a temperatura de operação de painéis fotovoltaicos usando técnicas de Machine Learning aplicadas aos dados do Laboratório de Energias Alternativas da UFC, do Departamento de Engenharia Elétrica. Então, o objetivo foi tratar e preparar os dados que foram coletados entre 2018 e 2020 e implementar técnicas de regressão para prever a temperatura de operação da célula fotovoltaica. A técnica que eu vou apresentar aqui foi o Gaussian Process, porque eu testei diversas técnicas até chegar na escolha do Gaussian. Eu vou mostrar mais um pouco, do que eu fiz para chegar nesse modelo aqui. E, além disso, eu comparei a precisão do modelo gaussiano, de Machine Learning, com modelos convencionais que são utilizados atualmente para previsão da temperatura fotovoltaica, porque atualmente a gente usa softwares de previsão, como o PVSys, e esses softwares têm um modelo ali neles, e eu comparei com esses modelos usados atualmente no mercado e na literatura científica. Então, vamos lá. Primeiro, a fase 1, que eu chamei, foi a coleta e tratamento dos dados, que foi o trabalho 1 dessa disciplina, e a fase 2, agora a aplicação das técnicas de Machine Learning. Eu acabei não fazendo o trabalho 2, que era a visualização dos dados, porque eu estava ocupada na época fazendo o artigo do congresso lá, então acabei não conseguindo fazer as duas coisas. Mas aqui foi ainda referente ao trabalho 1, o sistema que a gente usou para coletar os dados de temperatura ambiente, temperatura dos painéis, velocidade do vento e radiação solar. Aí, o tratamento dos dados, fazendo a visualização, eu acabei tirando os dados do sensor de temperatura de um dos módulos, porque os dados estavam bem distintos dos demais 5 sensores, então eu entendi que ele estava descalibrado, e excluí os valores desse sensor. E eu também retirei os outliers por meio desse. Isso é um tratamento que a gente usa na área fotovoltaica, que é filtrar ali os valores horários e de temperatura ambiente e de radiação de acordo com o comportamento padrão da região onde a gente mora, Então, usei dados do INMET dos últimos 10 anos e observei qual foi a máxima radiação que foi medida e foi esse valor, e a máxima temperatura que foi medida foi esse valor aqui, e a mínima foi esse valor aqui. Então, a gente considera dentro dessa faixa o filtro. Eu não sei se é a melhor abordagem, dentro do Data Science, mas na fotovoltaica a gente usa isso aqui. E os outros 5 sensores, de temperatura dos módulos, eu calculei uma média para ter uma temperatura média das células fotovoltaicas. Então, eu usei 208 medições, eu dividi essas medições em validação e teste. Isso aqui no slide eu acho que eu coloquei errado, porque na verdade eu coloquei 70-30. E o dia do ano eu converti, a data da medição eu converti para dia do ano, que varia de 1 a 365. Começando de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Então, aqui eu fiz um scatter plot, só para mostrar aqui as correlações entre as variáveis. Você vê aqui que, por exemplo, a irradiação solar, que é o G, e a temperatura da célula é mais ou menos, tem uma linha de suavização linear. Ou seja, quanto mais irradiação solar, mais quente vai estar o painel, E também
com a temperatura ambiente. Você vê que é um crescente, né? Não é totalmente linear a observação, mas a gente sabe que quanto maior a temperatura ambiente, maior vai estar a temperatura do painel. E aqui eu coloquei uma visualizaçãozinha só para compensar, né? Que eu não fiz o trabalho 2. Das variáveis preditoras, né? Que foi a velocidade do vento. Então, eu coloquei o comportamento horário, mais ou menos. Você vê que a irradiação solar, isso aqui a gente já sabe, né? Quem começa baixa aqui em torno de 5h30, 6 horas, vai até meio-dia, eu tenho pico de radiação e começa a decair na parte da tarde. E a mesma coisa acontece com a temperatura da célula. Ela é bem independente da irradiação. Você vê que a temperatura ambiente, aqui, essa é a temperatura do ambiente que o painel está. Então, se fosse temperatura ambiente aqui de Fortaleza, o pico deveria ser aqui por volta de meio-dia, 1h também. Mas isso aqui é a temperatura da laje, onde os painéis estão instalados. Então, por causa da capacidade térmica, né, ali do cimento, do concreto, esse pico acaba sendo na parte da tarde. E a temperatura da célula, ela segue mais o desenho da irradiação. Enquanto a velocidade do vento não depende muito da hora, né? Isso é meio que óbvio. E aqui também eu coloquei o comportamento anual. Então, a gente sabe que aqui a gente tem o período chuvoso no começo do ano e o período seco no final do ano. Então, a média, né, no geral, os valores de irradiação, eles são inferiores no começo do ano e no segundo semestre são superiores no período seco. E a mesma coisa acontece com a temperatura ambiente. Levemente inferior no início do ano e um pouquinho mais quente, né, no final do ano. E também, isso aqui é a temperatura do painel, né, confundi. Aqui é a temperatura ambiente. Então, a temperatura do painel, como segue o mesmo ritmo da irradiação, ela tem uma curvinha parecida. E também a temperatura ambiente, no começo do ano um pouco mais fresco, e depois as temperaturas aumentam, né, lá pro final, no segundo semestre do ano. E aqui a velocidade do vento, ela também é sazonal. Dá para mostrar que ela, no começo do ano, que é o período da chuva, como tem muita nuvem, as nuvens, né, a nebulosidade, elas dificultam ali a ventilação. Então, nesse período chuvoso, a velocidade do vento é menor e no final do ano, quando a gente tem menos nuvens, mais ventilado. Aí, passo a passo, né, do meu modelo. Eu defini meus preditores, que foram irradiação solar, velocidade do vento, temperatura ambiente, o dia do ano. Isso aqui eu considerei porque carrega a informação da sazonalidade, né, da nossa região, e a hora do dia, que também é importante para a previsão da temperatura. A variável resposta, TC, que é a temperatura da célula fotovoltaica. Método de validação, eu utilizei holdout com 25% dos dados de treinamento. E o modelo que eu selecionei foi o Gaussian Process exponencial. Esse modelo aqui eu determinei, como eu já disse, depois de vários testes, e eu vou mostrar um pouquinho. Eu fiz no MATLAB, não usei Python nessa parte do trabalho. O professor tinha deixado, né, no começo do semestre, então agora eu fui por onde eu tinha mais afinidade. E aí, depois de testar vários modelos, eu escolhi os 4, né, com melhores RMSE. E esses 4 eu fiz um processo de otimização de hiperparâmetros para eu escolher o que no final teve o melhor desempenho, que foi o GPR. Eu vou mostrar um pouquinho disso mais para frente. E, enfim, peguei o melhor modelo, e apliquei os dados de teste para ver se eles não estavam dando overfit, né? E deu tudo certinho, deu resultados até bons.
Então, eu usei os resultados desse modelo que eu escolhi para comparar com os modelos presentes na literatura e no mercado, né, de energia solar, nos softwares de previsão solar. E aqui eu só botei os hiperparâmetros, né, do meu modelo Gaussian. E aqui eu coloquei... Eu vou mostrar agora um pouco no MATLAB. Então, agora eu vou mostrar o meu script, né? Eu fiz aqui no MATLAB. Comecei fazendo a partição dos meus dados. Aqui, 30% para teste e 70% para validação. Então, aqui, ele lê, né, os dados e faz essa separação. E aqui eu treinei a minha regressão. Eu criei uma função, né, que está bem aqui embaixo. Essa função treina o meu modelo de GPR exponencial. Tá aqui o GP, né, que é o Gaussian Process. E aqui eu passei todos os parâmetrozinhos para a minha função. Eu vou mostrar mais detalhadamente como foi que eu defini esses parâmetros. Eu fiz um processo de otimização de parâmetros antes. Mas aqui eu não vou treinar porque essa regressão, ela demora. Então, demora muito, assim, mais de horas. Então, o vídeo não dá para colocar aqui no vídeo, né? Eu tentei, mas não dá. Então, enfim, esse teste, essa linha de código aqui, eu pego só a coluna de TC do meu dataset, né, que é a temperatura da célula. Separo o meu dataset em a variável que eu quero predizer e os preditores, que é o que eu chamei de X. E aqui eu separo cada um dos meus X, né, que é os valores de radiação, temperatura ambiente e velocidade do vento, e faço eles para array. Eu faço isso só porque mais para frente eu vou precisar fazer umas operações matemáticas com esses valores. E ele não faz se estiver no formato de tabela aqui no MATLAB. Então, aqui eu testei o modelo, né? E aqui tem os resultados de MSR, MSE, MAI e R-square. E aqui vão entrar esses valores aqui, que foi para comparar com os modelos da literatura, né? Então, tem os modelos aqui da literatura, e eles são equações, basicamente, que usam esses preditores aqui. E aí, eu aplico esses valores nos modelos da literatura e chamo os mesmos parâmetros, né? MSE, MAI, MSE e R quadrado, para comparar depois como foi a performance do modelo de Machine Learning e desses modelos de previsão utilizados atualmente. Comparando os dois, eu vou mostrar tudo bem direitinho mais pra frente na tabela. Para fazer o modelo, eu usei o Regression Learning aqui do MATLAB. Sim, para fazer o modelo não, né? Eu fiz o código, mas para escolher, na verdade, o modelo. Então, o Regression Learning, ele é eu uso muito para me ajudar, né, em escolha de modelo. E ele é uma ferramenta meio low code, no code. Eu não sou da ciência da computação, viu, professor? Então, eu me permito. Então, aqui eu vou usar o conjunto de treinamento. E aí, aqui eu seleciono a minha variável que vai ser que eu vou prever, né? No caso, a temperatura da célula. E aqui eu seleciono os preditores que eu quero. Eu vou tirar aqui só ano, que eu vou usar dia, hora, irradiação, temperatura ambiente, velocidade do vento. Validação, holdout com 25%. Então, começa a sessão. Aí, o que aparece para mim? Aqui, eu posso modificar e escolher diversos modelos. Regressão linear com interações puramente linear, né? Com interações, que é com o produto dos termos. Robust, stepwise, regression trees,
SVMs, Gaussian Process. Então tem aqui conjuntos de árvores, Neural Networks. Então o que foi que eu fiz? Eu vim aqui, coloquei tudo, rodei todos os modelos, isso demorou muito tempo, dias. E aí eu peguei o melhor da regressão linear, o melhor do SVM e o melhor do Gaussian Process e o melhor do Neural Networks. Então, os 4 melhores, né, modelos de cada um desses, regressão, SVM, Gaussian Process e Neural Network, eu trabalhei com eles. O que foi que eu fiz? Aqui a gente pode mudar a seleção dos preditores, pode aplicar PCA. Eu passei muito tempo mexendo, né, nos modelos. Aqui é porque no caso está selecionada a árvore, mas se eu selecionar, por exemplo, SVM, modelo SVM, aqui aparecem os mesmos parâmetros para eu modificar que eu posso modificar se eu estivesse escrevendo o código, né? Então, aparece aqui para escolher o tipo, se é linear, Gaussian, quadrático, cúbico, da função kernel. Aí, eu posso selecionar... Tem todas as opções, todos. Enfim, não vou falar de todos os modelos, mas enfim. Eu selecionei esses 4. E a partir desses 4, o que foi que eu fiz? Rodei a otimização do modelo. Quando eu rodo a otimização, ele vai testando os modelos com todos os parâmetrozinhos possíveis, né? Todos os hiperparâmetros. E aí eu defino ou um número de interações para quando chegar nesse número ele parar, ou um limite de tempo. E aí, depois que eu fiz isso para o SVM, para o Gaussian Process e para o Neural Networks, eu tive o melhor modelo possível, né? Por assim dizer. Coloquei 90 interações, inclusive, de cada um desses 3. E aí eu vi que o Gaussian Process estava me dando o melhor resultado, né? De R quadrado, RMSE. Então, eu escolhi trabalhar com ele. Quando eu rodo a otimização, ele me dá aparece um gráfico, né, com o RMSE. Eu vou botar o gráfico para mostrar aqui enquanto eu falo. E aí, o menor RMSE, eu pego os hiperparâmetros dele e uso para gerar o código da minha função, que foi aquele código lá que eu coloquei no meu script. Eu vou fechar aqui e vou mostrar como foi que eu escrevi o código. O código, eu basicamente escrevi um código da função para treinar um modelo de regressão, e o modelo eu selecionei como Gaussian Process, e eu usei os hiperparâmetros que a otimização me deu, né? Então, foi isso, basicamente, professor. Vou mostrar aqui, voltar para o slide para mostrar os resultados que eu tive. Então, aqui, né, mostrando os resultados. Quando eu selecionei aqueles 4 melhores modelos, eu tive esses resultados aqui. A regressão linear foi a melhor, né, que apareceu, que eu consegui gerar, foi com interações lineares, ou seja, com o produto dos preditores. Tinha também produto entre eles, né? E o MSE foi 3,57 no conjunto de treinamento e 3,53 no conjunto de teste. E o SVM, utilizando, né, uma função gaussiana, foi 2,9 no treinamento, 2,8 no teste. Exponencial GPR, que é o Gaussian Process, foi 2,72 no treinamento e 2,65 no teste. E a rede neural do tipo wide foi 3
no treinamento e 2,9 no conjunto de teste. Aqui eu escolhi então o Gaussian Process, que foi o que me deu os melhores resultados assim, de R2 e RMSE. Foi o que eu escolhi, né, assim, para trabalhar com o RMSE e o R2. E aí aqui eu plotei o gráfico da TC real medida, né? E da TC estimada, temperatura da célula estimada pelo Gaussian Process. E ele descreve bem assim o comportamento. Eu fiquei até impressionada com o modelo. E aqui eu plotei para os primeiros 5 dias, para primeiros não, né? 5 dias aleatórios do meu dataset. Peguei 5 dias seguidos e plotei. E aqui tem os resultados do Gaussian Process comparado com os modelos da literatura que são os utilizados hoje, né, para previsão. Eu resolvi trabalhar com essa temperatura exatamente por causa desse problema aqui. Os modelos que a gente tem no mercado são muito ruins para prever a temperatura aqui no Nordeste brasileiro, né? No semiárido no geral, a região quente do mundo, sabe? São modelos europeus, modelos americanos, e esses modelos não funcionam tão bem aqui. Então, você olha o RMSE do meu modelo aqui, que tem um erro de mais ou menos 2,66 graus, né? Celsius na previsão da temperatura, enquanto o melhor modelo na literatura para esse conjunto de dados erra 6,38 graus. Então é um erro grande assim na temperatura. E o modelo que eu gerei aqui nessa disciplina erra menos do que metade, né? Do melhor da literatura. Sendo que aqui foi só alguns dos que eu peguei, porque eu comecei a testar mais, só que os erros ficaram absurdos, então eu achei que nem valia a pena mostrar. Aí aqui eu plotei a previsão, a temperatura real, que é essa em vermelhinha, medida pelos sensores, e a previsão aqui em roxo do modelo do Gaussian Process, né, do regressor. Então você vê que segue bem direitinho o padrão. Essa temperatura aqui, eu não expliquei muito nessa apresentação, mas ela é fundamental para você prever a geração do painel, porque a eficiência do painel ela depende dessa temperatura. Então, se você não tem uma boa previsão dessa temperatura, você não sabe como vai ser a eficiência do painel, você não tem uma boa previsão da sua geração fotovoltaica. E os outros modelos aqui você vê que eles se distanciam bem mais, até segue o padrão, né? De subida e descida da temperatura, mas eles se distanciam mais dos valores reais, né? Medidos. Enquanto esse modelo eu fiquei feliz, assim, com os resultados, né? Então é isso. Que foi que eu tirei, né? De conclusão. Que eu consegui aplicar assim, mais detalhadamente 4 modelos, que foram a regressão linear com interações SVM e o Gaussian Process e a rede neural, né? Esses modelos aqui foram, esses 4 aplicados usando aquela ferramenta do MATLAB, que é low code, e o modelo GPR foi que eu codifiquei e trabalhei mais detalhadamente com ele, porque ele estava mostrando resultados assim mais promissores que os outros, apesar dos outros já serem melhores do que os que estão na literatura hoje, né? Então, eu comparei esse modelo de machine learning com modelos utilizados hoje no mercado e você vê que teve resultados bem melhores e que ele foi, né, de longe assim o melhor modelo para prever a temperatura aqui na nossa região. Então é isso, obrigada.